Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. INLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a uma cotação de R$ 70,45. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,84%. Mas atenção, cuidado e aviso. Esse dividend yield é para quem tem um fundo na base de R$ 70. Para quem tem um fundo lá na base de R$ 100, não é todo esse dividendo que o fundo está entregando. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,69, ou seja, isso indica que o fundo está com 31% de desconto. O fundo negocia com a média de liquidez, algo na casa de 500 mil por dia, que é uma liquidez até aceitável, e ele vende uma variação negativa de menos 12% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Quando esse fundo vem a mercado, ele vem a mercado no finalzinho de 2019 para 2020, um momento que havia euforia no mercado. Então esse fundo é lançado a R$ 100, durante a euforia ele chegou a bater ali os R$ 110, durante a situação pandêmica, em março de 2020, ele bate ali uns R$ 93, R$ 94. E aí, passado ali dezembro de 2020, na virada para 2021, o fundo começa a entrar numa queda gigantesca. Inicialmente, as suas cotas caem até mais ou menos abril, maio de 2021. Cai ali até próximo de R$ 70. O fundo, entre aspas, dá uma pequena recuperada. Durante as eleições de 2022, o fundo quase volta a R$ 90, mas passadas as eleições, o fundo novamente chega próximo aos R$ 70. E aí, de abril de 2023 para cá, o fundo tinha entrado num cenário de recuperação, chegando ali próximo de R$ 90, mas com a queda que ocorreu nos fundos aí no final do ano, inicialmente ele cai para R$ 85 e durante a queda ele chegou a beliscar incríveis R$ 64, R$ 65. Atualmente ele está nessa faixa de R$ 70. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e o foco do fundo é mandato renda. Ele é logística industrial e galpões, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo atualmente que conta com mais de 19 mil cotistas, mais de 4 milhões e meio de cotas. Ele vale R$ 101,32 e um valor de mercado de 457 milhões. O último dividendo entregue e anunciado pelo fundo é de 80 centavos. Atenção, eu acho que o dividendo recorrente desse fundo é menos que esses 80. Tá? Depois, dentro do relatório, eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Continuando aqui no site, a gente vê outras informações como dividend yield médio do fundo. Então esse fundo estava entregando, quando ele veio a mercado, entre aspas, na normalidade, um dividend yield entre 0,4 e 0,6, o que para fundos do setor logístico eles costumam orbitar próximo de 0,7, então ele estava um pouquinho abaixo da média. Mas com o passar do tempo, as suas cotas foram deteriorando, caindo muito, e aí o dividend yield começou a orbitar próximo de 0,8. E recentemente, como o dividendo está meio que de lado, até subiu um pouquinho por causa dos não recorrentes, mas a cotação despencou, fez com que o dividend yield tivesse essa subida astronômica. Então, atualmente o dividend yield está ultrapassando os 1%. As últimas, no 0,98, 1,02, 1,11 e 1,13. Lembrando que isso é em razão dessas distorções que acontecem aí. O dividendo do fundo estava mais ou menos na casa de 60 centavos. Eu acho que o dividendo atual recorrente do fundo é mais ou menos nessa casa aqui, de 70 centavos. Se não vejamos, ele vinha entregando 72, 73, 73, 74 e saltou para 80 lá dentro do relatório gerencial. Nós vamos ver sobre isso aí. Então, no dia 30 de dezembro, o fundo vai pagar no dia 15 de janeiro essa quantia de 80 centavos. O vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, provavelmente esse pagamento aqui já vai ter sido realizado. E aí aguardemos, porque não fica muito claro durante quanto tempo o fundo vai conseguir manter esses 80 centavos. Mas como eu disse, na minha opinião, isso aqui não é sustentável. Hoje não é dentro da capacidade operacional que o fundo hoje tem capacidade de gerar. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, desde que o fundo vem ao mercado, ele vem sofrendo, porque ele vem bastante depreciado, Então, atualmente ele vem com menos 7% de rentabilidade,
O CDI do período é 51, o IPCA 32, o IFIX menos 3 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 27% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Os membros também têm preferência quando pedem o vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquira a nossa planilha, porque além de você ter um ótimo produto, barato, acessível e etc., na compra da planilha é uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. Então, desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. Adquira os nossos e-books, porque além de ser uma ótima oportunidade aí, né, você também vai estar apoiando o canal financeiramente. Obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do nosso inscrito e também ele é membro há muito tempo no canal. Ele é membro bem antigo aí no canal. Ele falou assim pra gente, ó. Bom dia, Amu. Assim que possível, pode fazer uma atualização do INLG11, o antigo LGCP? Fundo com bons imóveis, concordo. Vacância baixíssima, inclusive ela zerou a vacância de novo, tá? Ótimo. Pagando 14% de dividend yield, isso é em razão das distorções, mas também está ok. Com a cota com 30% de desconto, ok. Cilada ou oportunidade? O que tem de errado nele? Muitas das coisas dessas quedas é questão macro, tá? Mas eu vou falar alguns pontos aqui que para alguns pode ser cilada. Alguns pontos de atenção a serem observados. No vídeo aqui no decorrer eu vou falar um pouquinho mais, tá? Mas eu antecipo. Eu já fui cotista desse fundo e decidi sair. Para mim, eu era fã da gestão do Banco Inter, tá? E acabei saindo do fundo em razão de alguns movimentos que eles fizeram. E eu até separei aqui para vocês saberem. Se esse tipo de situação não incomodar vocês, tudo bem. Eu vou mostrar algumas coisas que me incomodam, assim, no fundo e na gestão, tá? Então aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial. É o relatório mais recente entregue pelo fundo. É um relatório que melhorou muito, tá? Ele tem muito mais páginas. Antigamente ele tinha pouquíssimas páginas. Então ele traz essas informações, eles zeraram a vacância. O fundo está enfrentando inadimplência de quase 5%. Então está ocupado, mas os inquilinos estão atrasando ou deixando de pagar. Só que isso aqui ele vai comentar lá dentro do relatório, tá? Ele fala sobre o rendimento de 80 centavos, o número de cotistas e tal. Então a maioria dessas informações a gente acabou vendo. Taxas que a gestão cobra. Isso era uma das coisas que eu gostava bastante no Banco Inter. Eles têm uma taxa bem barateira. Depois vocês vão ver lá na prática que essas taxas aqui são bem tranquilas. Continuando aqui no relatório, ele fala, ó, mantida a distribuição recorde histórica de 80 centavos. Só que ele deveria deixar claro que isso aqui é um não recorrente. Eu vou tentar mostrar isso mais claro para vocês. Ó. Aí ele fala sobre o cenário aí, resultados, né? Aí aqui ele começa a deixar claro que tem não recorrente. Ó. O fundo distribuiu 80 centavos, mantendo o recorde histórico de distribuição mensal. Agora, o valor da cota do INLG, na época, tinha fechado a 71, né? E a gente vê que atualmente ele está a 70, então está próximo do que fechou lá no relatório gerencial. Só que a receita de locação em novembro foi de 2.222.000. Gerou um caixa de 2.170 milhões. E o valor distribuído foi de 3.610. Então por que ele distribuiu muito a mais? Ó? Em razão, ó, a receita de novembro foi influenciada pela inadimplência de um cliente, porém o valor devido foi quitado após o fechamento do exercício, conforme detalhado abaixo. E aqui no finalzinho ele fala, ó, esse valor que ele entregou a maior aqui, ó, de 3.610, é parcialmente pelo resultado da venda de um imóvel que eles venderam lá para a HGLG. Então os ativos do fundo, o fundo fechou sem vacância. Em 2024 o portfólio teve vacância apenas um mês. O novo contrato tem duração de 36 meses. No mês houve inadimplência de 3 locatários. O portfólio é composto por uma base diversificada de locatários. E isso aqui não é só esse fundo que infelizmente faz isso. Eles não são tão transparentes nessa parte, mas eu acho que deveria ser. Assim como no fundo de papel, é importante a gente saber quanto que é o maior devedor do fundo CRI, né? Quanto que esse CRI representa? Aqui, ó, os 5 maiores clientes representam 53%. Aqui ele fala da BL, seria melhor se ele trouxesse frente às receitas do fundo, tá?
Mas se cada um desses clientes corresponderem a 10%, tá até dentro de um limite de exposição. Mas se um desses clientes aqui corresponder a 20, 30, e isso não fica claro. Por que tem que saber isso? Ora, já pensou se esse cliente sai? Ele pode impactar muitas receitas. Então, isso eu sinto falta nesse relatório e vários outros relatórios eles deixam a desejar nesse sentido. Aqueles mostram sobre a evolução dos resultados que vem melhorando, mensagens dos investidores sobre dividend yield que vem melhorando e reciclagem do portfólio. Aqui note o seguinte, o que me causa uma estranheza, tá? Olha só. Segunda gestão, o caixa atual, 22 milhões. E aí eles vão receber parcela lá do imóvel de Goiânia, vai para 30 milhões. Pelo que eu entendi, eles vão pegar esse caixa e amortizar, ó, 27 milhões e 23 milhões. Fique atento que está amortizando 50 milhões, tá? Aí vai entrar no caixa mais 30 milhões, aqui ó, agosto de 2025, setembro, tudo esse ano ainda. E aí ele vai pagar mais 7 milhões, depois ele vai ter que pagar mais quase 25 milhões, na verdade ele tem que pagar 35 milhões, ó. Só que ele só vai ficar ainda, entre aspas, devendo 10 milhões. Então o fundo vai ter que correr atrás de levantar esses 10 milhões. Eu já vou até antecipar, por que eu estou falando disso? Não fica muito claro aqui no fundo, principalmente na DRE dele, sobre a alavancagem do fundo, mas ele tem, ó. Então, de acordo com o informe mensal, esse informe ele é um pouco atrasado, não tem um informe mais atualizado. Mas esse informe aqui, ó, foi entregue no dia 28, ó, referente a novembro de 2024. Então aqui, ó, passivos do fundo. Passivos são dívidas. E a prova que são dívidas, olha aqui, ó. Obrigações por aquisição de imóveis. Ele tem que pagar 85 milhões. Então ele tem alavancagem, mas isso não fica muito claro no relatório, sabe? Então, esses valores aqui meio que batem com esses 80 milhões que o fundo precisa pagar, né? Ó. Aqui dá mais ou menos 50, com mais 34, ó. 84 milhões, meio que bate com esse valor aqui de 85 milhões. Então, as informações batem. Mas isso aqui não fica claro. Imagina uma pessoa que não é acostumada com relatório gerencial. Será que ela entendeu que isso aqui, esses de azulzinho são dívidas, que ele vai pagando, amortizando e tal? Mas, menos mal que, assim, é uma situação que está controlada, né? Vai faltar 10 milhões num fundo gigantesco, né? Um fundo de 300 e tantos milhões, isso é irrisório. Na pior das hipóteses, ele faz um CRI aí e cria uma dívidazinha aí, isso não vai afetar severamente o fundo, então menos mal. Mas eu gostaria que isso fosse mais transparente por parte do fundo. Sobre a alavancagem passiva que o fundo tinha, né? Ó, ele tinha 0,6% do portfólio, foi subindo ali para 17%, e em novembro de 2024 ele tinha 3% do portfólio de alavancagem. Eu acho que é mais. Talvez aqui ele esteja contando com a alavancagem líquida e já lá no final de 2025 contando com aqueles 4 milhões lá de alavancagem, né? Mas não é só esses 3,7 se a gente considerar os 80 e tantos milhões, não. Aqui ele fala as locações que o fundo conseguiu fazer, locações no ativo Gaioli, atualmente está 0% de vacância. Ele faz um comparativo dos seus imóveis frente ao mercado lá, ó. Então seus imóveis estão 100% ocupados, enquanto lá no mercado a região está menos ocupada, então sinal que o fundo vem fazendo um bom trabalho. O fundo está conseguindo atualmente locar mais caro que a região. Isso é um ponto assim preocupante, porque pode ser que ocorram desocupações e que os inquilinos acabem migrando para regiões que estão mais baratas, ou o fundo sofra com algumas reajustes a menor. Então saiba que isso é uma realidade que pode acabar acontecendo nesse imóvel aqui de Contagem. Próximo imóvel, Viana. Esse imóvel já está mais em linha com o mercado e o fundo segue 100% ocupado enquanto a região tem vacância e eles estão alugando em linha com o mercado, então não é algo tão problemático. O Gaioli, nesse ocorre a inversão. Então nesse aqui o fundo tem potencial de futuramente melhorar as suas renovatórias, porque ele está alugando muito mais barato do que a região. Quando vencer os contratos, pode ser que ele consiga aí alugar e melhorar muito os contratos do fundo, né? Depois a gente vai ver qual que é o percentual desse Gaioli no portfólio do fundo. Se ele for muito, futuramente pode ser que ele consiga reajustar para cima os seus contratos. O Rio Grande aqui, ó, Campo Grande, 100% ocupado. A vacância na região é bem maior. Isso é algo de certa maneira preocupante, porque, em razão disso, ó, o mesmo fato daquele primeiro imóvel deles. Eles estão alugando muito acima de mercado. E aí, quando ocorrer vencimento de contratos, de duas uma, ou eles vão ter que renovar para baixo, ou os inquilinos podem sair dos imóveis e acabar migrando para esses que são mais baratos, né? Enfim, continuando no relatório, a gente vê as contribuições por ativo. Então, ó, Gaioli é 23% do portfólio, né? Então, isso é um bom sinal, pode trazer
23% das receitas pode ter um pequeno reajuste aí, melhorar as distribuições do fundo. E ele é responsável aí por 26% das receitas. ABL 23%, área bruta do locável, e receita 26%. O fundo tem distribuição geográfica, né? Então ele tem imóveis aí no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Ele tinha 5 imóveis e vendeu um dos seus imóveis. Então hoje ele tem 4 imóveis, 32 clientes e 14 galpões modulares. Ou seja, eu prefiro esse tipo de situação aqui, ó, que é pulverizado. Ao invés de alguns fundos que aluga para um único inquilino um galpão inteiro, né? Então isso aqui, se um ou outro inquilino for saindo, eles alugam com mais facilidade. E por ser modular, um inquilino pode pegar um módulo, mas se esse inquilino quiser 10 módulos, aí vira um pedação grande, sabe? É fácil ele aumentar ou diminuir as áreas, sabe? Eu gosto desse tipo de inquilino e de imóveis. Aqui ele mostra a ocupação dos imóveis, são todos 100% ocupados atualmente, né? A gente teve vacância, mas está tudo 100% ocupado. Então nesse quesito aí o fundo vem fazendo um ótimo trabalho. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio ou teria? Você acha que a gestão faz um bom trabalho, como o colega lá comentou, né? É risco? É oportunidade? Você já conhecia o fundo? O que você acha a respeito dele? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, era cotista do fundo e saí. E saí por questões assim que eu ainda não mostrei. Mas assim, ó, o fundo tem alavancagem e não fica muito claro lá no relatório. O fundo está distribuindo não recorrente e também não fica muito claro lá no relatório. E um dos principais pontos que mais me chateou foi de o fundo fazer muitas emissões abaixo do valor patrimonial. Quando você consegue fazer uma emissão acima do valor patrimonial, isso até que é vantajoso. Porque mesmo quem não participa, tem o seu patrimônio aumentado. Agora, quando ele faz abaixo do valor patrimonial, ele tem que comprar um imóvel tão mais barato que compensa ele tá, sabe? Como que um trem que vale 100, ele tá chamando capital a 80? Ele vai diminuir o patrimônio de todo mundo. E aí, isso eu acho aceitável, eu não vejo como sendo algo tão grave. As pessoas também ficaram chateadas porque ele tem um conflito de interesse gravíssimo. Esse fundo é do pessoal do Banco Inter. E eles têm um grupo econômico também. Então, eles compram imóvel desse mesmo grupo econômico deles. Então, também as compras que eles fizeram, eu não sou especialista nisso, mas andaram dizendo que foi por valores caros, sabe? Então, é mais um ponto aí que pode ser negativo para o fundo. O fato de eu estar falando esse tanto de ponto negativo não significa que o fundo seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu, particularmente, prefiro ficar de fora do fundo. Aqui eu gostaria de reforçar os nossos objetivos, né, de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente volta ao relatório gerencial, né? E aqui eu gostaria de deixar claro que não tem despesas financeiras, mas tá claro que o fundo tem alavancagem, como já mostrei lá no relatório informe mensal, né? E a questão que eu não tive tempo de falar, e já falei nos meus comentários antecipados, né? É as questões das emissões. Então esse fundo vê a mercado na base 100, a próxima subscrição que ele fez foi a 95, até aqui eu acho aceitável, mas poxa, o valor da taxa, R$4. Então, na verdade, o que deve ter entrado para o fundo foi só R$91, sabe? Então, depois ele faz outra emissão a 80 e depois ele faz outra emissão a 83. Então, poxa, isso aqui para mim, quando eu vi ele fazendo essa primeira emissão aqui, ó, eu já pulei fora. Como eu tinha pouca exposição a ele e tal, eu acabei saindo dele. Fui para um outro fundo que eu gosto do fundo, gosto da gestora, mas a gestora peca um pouco nas comunicações. Eu saí dele e fui lá para o RZAT. Também não é lá essas mil maravilhas, também não. Mas essa questão aqui, ó, de emissão abaixo de VP, para mim, é pesado, sabe? Então eu acabei decidindo não posicionar mais no fundo. Continuando então aqui, a gente vê a DRE do fundo, né? E a gente observa que aquilo que eu falei para vocês. Não fica claro aqui sobre a alavancagem, ele tem alavancagem. E aquilo que eu também estava comentando, né? Ó. O que é que o fundo tem de receitas de locação
né, 2 milhões e 200. Quando a gente tira as despesas aqui, ó, que é mais ou menos 200 mil, então hoje, teoricamente, o operacional do fundo é mais ou menos 2 milhões. E 2 milhões vai dar ali menos de 70 centavos. Quando o fundo estava tendo um resultado ali, ó, 2 milhões e meio, ele estava entregando 72 centavos. Se ele cair para 2 milhões, ele entregaria menos de 70 centavos. Então, é um ponto a se observar aí. O fundo vinha com uma certa reserva, né? 1 milhão e 800, 1,700 e foi caindo, até que ele recebeu a venda, né, de uma das parcelas lá do imóvel. Tá começando a utilizar essas reservas aí, mas aparentemente, como ele tem esse recorrente, e a gente viu que vai ter mais parcelas a receber, eu acho que ele vai manter esses 80 centavos durante todo o ano agora corrente de 2025, talvez mantendo isso aí, até parte do ano de 2026 ele consegue manter esses 80 centavos. Mas, futuramente, pode ser que o fundo aí deixe a desejar aí e haja uma diminuição na renda. De novo, esses 80 centavos não é de maneira nenhuma algo sustentável e recorrente do fundo aí. Enfim, aqui ele mostra os comparativos e liquidez do fundo frente outros indicadores, né? O fundo vem sofrendo aí. Ele mostra a evolução dos rendimentos, o número de cotistas cresceu, teve um ápice de quase 21 mil, atualmente está em 19.100, o volume de negociação, comparativo do dividend yield anualizado, as vacâncias do fundo está zerada, inadimplência já chegou a ser até de 11%, hoje está na casa de 5%, mas, segundo o fundo, eles conseguem receber rápido essa inadimplência, tá? Permanência dos locatários do portfólio. Eles costumam permanecer por um tempo, eles costumam renovar. Então, assim, e fica mais de 5 anos, 75% dos clientes, dos inquilinos, costumam ficar mais de 5 anos no portfólio, então ele tem um bom histórico nesse sentido aí. Vencimento dos contratos, o ano que vem, esse ano corrente agora, né, de 2025, é um ano preocupante para o fundo, porque vai vencer 63% dos contratos, e aí entra aquelas situações lá que eu falei para vocês. Pode ser que ele tenha, ou alguns contratos a maior, né, mas também pode ser que ele tenha alguns contratos aí a menor. Então aguardemos para ver como é que vai ser o desenrolar disso no decurso do ano de 2026, 25, né? Mas é um número preocupante de vencimentos de contrato aí. Ele fala sobre o prazo médio de locação, eles alugam rápido. Teve 7 novas locações, 2 renovações. Aqui são o segmento dos inquilinos, e aí eu sinto falta dos maiores locatários aí. Aqui eles falam também os e-commerces, correção de contratos. Quando tem correção é 100% pelo IPCA. Durante todo o ano ocorrem reajustes aí quando são devidos, né? Mas lembre-se que os reajustes também podem ser para baixo. E aqui ele mostra todo o histórico do fundo. Quando ele veio a mercado, ele tinha 3 imóveis. Ele tinha 28% nesse imóvel Viana Espírito Santo, 24% no Contagem, 24,5% no imóvel Goiânia. Aí ele fez uma segunda subscrição, juntou mais 100 milhões, e aí ele começou a ter participação em outros imóveis também, ó. Ele comprou 19% do Gaiole, 22% do Campo Grande e aumentou a participação em todos os seus imóveis. Ó. Ele aumentou um pouquinho a participação. Com a outra subscrição que ele fez, ele aumentou a posição em 4 imóveis dos 5 que ele tinha. E agora, com a 4ª emissão de novo, ele aumentou a participação no Viana e no Gaiole. Então hoje, essa é a posição atual do fundo, né? Ele tem 80% do Viana, 80% do Gaiole, 46% de Contagem, 22% desse, e a participação que ele tinha no imóvel lá de Goiânia, ele vendeu lá para o HGLG. Tanto que atualmente ele não tem mais no seu portfólio. Continuando aqui, ele fala sobre alguns diferenciais e tal, e começa a falar sobre os seus ativos. Nessa parte aqui eu vou passar rapidamente, mas são bons galpões, tá? Eu considero que os imóveis são excelentes. Ó. E outra coisa, ó, padrão A, isso são imóveis de alta qualidade, ó, padrão A. Só não são imóveis em regiões assim, muito, muito bem localizadas. Mas a gente viu que o fundo vem fazendo um bom trabalho também nesse sentido aí, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like